queria novamente pedir perdão para os irmãos, alguns não estavam aqui na quarta-feira, mas eu não sei pregar, tá? É a segunda vez que eu prego, então eu peço que os irmãos tenham paciência, se eu gaguejar, se eu precisar olhar aqui nas minhas anotações, mas eu creio que Deus habita em minha simplicidade, Deus conhece o nosso coração e no meio da simplicidade é onde Ele vai falar, né, aos nossos corações. Amém? Amém. Queria convidar os irmãos então a abrirem as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. A partir do versículo 35. Amém? Todo mundo achou? O título dessa passagem é Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, o apóstolo sempre prega aqui que as passagens que estão na Bíblia, né? A Bíblia traz a palavra de Deus e a palavra de Deus é viva. E nós temos que trazer as mensagens que tem na Bíblia para a nossa vida, né? E aqui nós não estamos em nenhum barco, nós não estamos no mar e não tem nenhuma tempestade. Então, o que a gente entende como tempestade nessa passagem são os problemas da nossa vida, né? São as tribulações que vêm para nos assolar, né? A vida, ela não é indolor. A gente não tem como evitar os problemas, né? A gente não tem como evitar, como prever. Os problemas vêm naturalmente, seja para os crentes, seja para os não crentes, todo mundo vai passar por problemas na vida. Essa é a mais pura verdade, né? Todo mundo vai enfrentar alguma perda, alguma situação difícil, alguma peleja, né? Então, e nós não podemos prever quando isso vai acontecer, nós não sabemos, nem temos como evitar que elas aconteçam. E muitas vezes, quando as tempestades chegam, quando os problemas chegam, quando situações em que algumas vezes nós mesmos nos colocamos, né, devido a um pecado, a um erro que nós cometemos, nós não sabemos lidar com aquele problema, né? Muitas vezes a gente busca, a gente ora, a gente luta, a gente tenta resolver pelas nossas forças, mas nada resolve aquela situação. Nós não temos o controle das situações. Muitas vezes a gente luta, a gente busca, a gente tenta encontrar uma saída, mas a gente não encontra. E a gente se desespera, né? Aí vem a angústia, porque a gente não sabe mais o que fazer. Mas a boa notícia é que quando a gente está com Deus, né? Nada do que acontece na nossa vida está fora do controle de Deus, né? Ele tem o controle de todas as situações. E ele sabia que uma tempestade chegaria na minha, na sua vida, mas ele tem o controle de todas. E as tempestades,
para nos destruir, elas vêm como uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de fortalecer a nossa fé, é uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus, né? Então, nas tempestades a gente tem que glorificar o nome de Deus, porque nós temos uma saída, que é Jesus, né? Imagina as pessoas que realmente não têm saída, porque sem Jesus, realmente a gente não tem o que fazer, né? E aqui nessa passagem, fala que Jesus estava dormindo, né? Ele tinha pregado naquele dia, o dia inteiro, para muitas pessoas, tinha contado, né, várias parábolas fazendo as pessoas entenderem um pouco sobre o reino de Deus, e ele estava cansado e dormiu ali no barco, né? E aí a gente pensa, como alguém poderia estar dormindo num barco em meio à tempestade, sendo que as ondas se levantavam e encobriam o barco, enchiam o barco de água? Mas ele dormia porque ele sabia que tudo estava sob controle, porque ele tinha o controle de toda a situação. Mas os discípulos não sabiam. E eu imagino que devem ter tentado de tudo antes de acordar Jesus, né? Eles devem ter pegado alguma coisa, tentado jogar água para fora do barco, tentado com as próprias forças. E eles viram que foi em vão, porque a água continuava entrando, o barco continuava afundando. E aí eles falaram, não vai ter jeito, eu vou ter que acordar Jesus, né? E eles falaram, e acordaram Jesus e falaram, mestre, ei! E aí, né? Não te importa que pereçamos? E na nossa vida muitas vezes é igual. Muitas vezes a gente está no meio de um problema, aquela angústia, se sentindo sufocado, e a gente fala, Deus, ei, eu aqui, não está me vendo? Não tá vendo o meu problema? Não está vendo o que eu estou passando? A gente sente como se realmente Deus estivesse dormindo. Mas Ele não está. Se Ele está quieto, é porque Ele tem o controle de toda a situação na mão dele, né? Então nós temos que confiar. Então os discípulos, eles questionaram Jesus e falaram, mestre, não te importa que pereçamos? Por quê? Na visão deles, o socorro divino, o milagre, estava demorando, né? Muitas vezes na nossa vida é a mesma coisa. Muitas vezes a gente busca algo, a gente espera um milagre, a gente ora, a gente jejua, a gente busca por algo da parte de Deus por muitos e muitos anos. E às vezes demora e a gente acha que Deus está atrasado, né? Mas Ele não se atrasa. O tempo de Deus é perfeito, né? Tudo acontece, né, no tempo exato que tem que acontecer. Então Ele não se atrasa. O que a gente precisa é buscar, o que a gente precisa é crer, né? Irmãos, como eu disse, né, que as tempestades vêm para crentes, para não crentes, vêm para jovens, para pessoas mais de idade, para homens, mulheres. As tempestades vêm para todo mundo. E quando nós estamos vivendo uma vida longe de Deus, nós até esperamos, né, mais tempestades, mas muitas vezes a gente se imagina no centro da vontade de Deus. Muitas vezes a gente está no centro da vontade de Deus, fazendo tudo certo, seguindo a palavra de Deus, e as tempestades vêm e a gente fica, meu Deus, mas não é para agora, tudo está dando certo para mim, né? Poxa, eu estou fazendo tudo, eu estou vindo na igreja, eu estou lendo a palavra, entreguei minha vida para Jesus. Por que as tempestades vêm, né? A gente se questiona, a gente muitas vezes não acha justo, a gente fala, não, essa tempestade não era para acontecer na minha vida, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas, irmãos, como eu falei, a tempestade é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade que nós temos de nos aproximar um pouco de Deus, de subir um degrau, né? De amadurecer espiritualmente. E as coisas acontecem, não tem como a gente evitar, mas tendo Deus, a gente vai passar por essa tempestade com certeza muito mais tranquilamente do que se a gente
esgotado, a gente já não tem mais força para lutar, Jesus vem em nosso favor, né? E ele é tão poderoso que ele é capaz de transformar até as causas mais impossíveis, as causas que muitas vezes a gente olha e fala: não, isso não tem jeito, isso não tem saída, dessa eu não vou passar, dessa eu tenho certeza que não vai ter solução. E Deus vem e realmente transforma aquela prova ou aquela situação, aquela crise, uma causa que você considerava perdida, Deus transforma em um grande milagre. E Jesus, ele conhece o nosso interior, né? Ele sabe, ele conhece o nosso interior, ele conhece as situações, ele conhece tudo que a gente está passando. E ele sabe quando o problema é grande e quando o problema nem é tão grande, mas o problema está dentro de nós, né? Que muitas vezes é isso. O problema nem é tão grande. Nós é que fazemos o problema ser grande. O problema está dentro de nós. Então, muitas vezes, o mar precisa ser acalmado, mas muitas vezes é o nosso coração que precisa ser acalmado. E nós precisamos ter mais fé, acreditar mais, buscar mais. E a gente precisa e a gente pode ter fé porque nós sabemos, através da palavra de Deus, e nós só vamos aprender isso a partir do momento que nós tivermos contato com a palavra, é que Jesus cumpre as promessas que ele faz, né? Isso nós já vimos muitos exemplos, com certeza vocês já ouviram testemunhos ou já presenciaram isso na própria vida de vocês, que Jesus cumpre as suas promessas. Então nós precisamos ter fé para superar essas tempestades. Então, como diz no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Irmãos, como a gente pode ter medo? Como a gente pode duvidar se está escrito na palavra? Ele prometeu, ele vai cumprir, irmãos. Ele não é homem para mentir. O que ele prometeu, ele vai fazer. E ele tinha uma promessa para aqueles discípulos. Ele tinha uma promessa e nessa própria palavra ele falou: vamos para outra margem. Ele falou que chegariam na outra margem. A promessa era: nós vamos para outra margem. Não importa como, mas nós vamos. E ele tinha uma promessa e ele iria cumprir aquela promessa, mas os discípulos duvidaram, né? Os discípulos tiveram medo, eles não tiveram fé, eles precisaram acordar o mestre. E nós temos isso também. Jesus não está fisicamente aqui, mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então, eu imagino que lá no barco, enquanto Jesus estava dormindo, os discípulos estavam aflitos, mas a partir do momento que eles acordaram Jesus, eles sentiram segurança. Eles falaram: pronto, respiraram, falaram: ufa, resolveram os problemas. E nós muitas vezes estamos nisso, batalhando, lutando, sofrendo, e a gente esquece que o Espírito Santo está em nós, que o poder que ressuscitou Jesus habita em nós.
descansar em Deus. Não é que o problema vai desaparecer de uma hora para outra. Muitas vezes o seu problema vai durar um pouco mais, você precisa aprender algo naquela situação, mas você não pode esquecer que Deus está cuidando, que Deus tem o controle de tudo. Então, mesmo em meio aos problemas, a gente pode descansar. Irmãos, e nós não precisamos ter medo de nada, porque Deus é poderoso, Ele é soberano, Ele tem poder sobre todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Deus tem poder sobre as forças da natureza. Ele acalmou o mar, acalmou a tempestade, uma tempestade que está vindo. Eu imagino o tamanho daquelas ondas, né, para entrar dentro do barco. Não sei que tamanho era o barco, mas eu imagino que eram ondas bem grandes. E Ele acalmou o mar, acalmou a tempestade. Então Ele tem poder sobre as forças naturais. Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele ressuscitou pessoas, o próprio Jesus ressuscitou. Quantas pessoas Ele curou cegos, leprosos, como a irmã Andréia falou. Ele tem poder sobre todas as enfermidades, sobre todas as doenças, sobre o tempo. Ele parou o sol por Josué, né? Parou o sol, gente. Não, parou o sol não, parou a terra, né? Como o apóstolo falou. Parou a terra. Olha o tamanho do poder de Deus. Ele expulsou demônios, legiões de demônios. De Maria Madalena, do outro jovem endemoniado que tem no capítulo seguinte. Ele tem poder sobre todas as coisas. Sobre demônios, sobre o diabo, sobre as forças da natureza, sobre enfermidades, sobre problemas financeiros, sobre problemas emocionais, problemas psicológicos, sobre tudo. Deus tem o poder e o controle de todas as situações. Então nós não precisamos ter medo, porque não existe nada mais poderoso do que Deus. Ele é soberano. Então, Deus Todo-Poderoso, soberanamente, nós realmente a gente não precisa ter medo. E as tempestades vêm para nos revelar, né, o poder de Deus. Então, eu imagino ali naquela situação o quanto os discípulos se surpreenderam, porque até no final diz que eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, muitas vezes Deus pode até permitir uma tempestade na nossa vida, mas só para Ele demonstrar o tamanho, demonstrar a grandeza do poder dele na nossa vida, né? Acho que todo mundo já experimentou assim uma situação de a gente é surpreendido por Deus e a gente fala: meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é grande. E na maioria das vezes, quando a gente espera que Deus faça de um jeito e Ele não faz, a gente sente, né, essa frustração. Só que logo em seguida Deus faz de um jeito muito melhor e a gente fala: meu Deus, eu não acredito que eu estava querendo aqui e Deus me deu tudo isso, né? Então Ele sempre nos surpreende, irmãos. Então os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus. Ele é Jesus. Jesus que morreu na cruz por mim, por você. Jesus que é capaz de curar todas as doenças. Jesus que é capaz de libertar. Jesus que é capaz de libertar os cativos e oprimidos. Jesus que é capaz de apagar o seu passado. Jesus que é capaz de perdoar todos os pecados. Esse é aquele que parou a tempestade, que acalmou a tempestade, né? Ele é o único que é capaz de acalmar as tempestades que estão dentro de nós, né? Uma vez eu falei isso, que eu falei que o meu coração, ele tinha um buraco exatamente do tamanho e do formato de Jesus. E eu já tentei preencher esse buraco com pessoas, coisas, momentos,
essa palavra. O único que pode acalmar as tempestades que se passam aqui, tempestades que muitas vezes as pessoas não veem, as pessoas não sabem que você está em meio à tempestade. Seus familiares acham que está tudo bem, seus amigos acham que está tudo bem, mas só você sabe a tempestade que está aqui dentro. E o único que sabe disso também, e o único que pode acalmar essa tempestade é Jesus. E que a gente possa sempre lembrar que toda luta, toda prova, toda batalha, toda crise sempre traz com ela uma grande vitória, uma grande bênção. Sempre depois de uma luta, depois de uma batalha, vem uma grande vitória, né? Nesse caso, depois dessa tempestade, eles atravessaram para outra margem e Jesus, ele curou um endemoniado, né? Libertou um endemoniado de uma legião de demônios. Então essa foi a grande bênção. Esse rapaz que estava endemoniado, depois que ele foi liberto, ele evangelizou muitas cidades, ganhou muitas almas para Jesus. Então foi logo após uma grande tempestade que veio uma bênção ainda maior do que aquela tempestade. Então que os irmãos nunca esqueçam que, por pior que seja a tempestade, Jesus sempre está conosco e que sempre após essa tempestade uma grande bênção vai chegar. Amém?